Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante e muito importante. Os sinais de risco para transtornos do neurodesenvolvimento. Mas calma, não é um bicho de sete cabeças. A gente vai focar naqueles detalhes bem sutis, sabe? Coisas que aparecem na interação social, nas brincadeiras. E vamos entender como um olhar atento pode ser uma ferramenta poderosa para garantir a segurança e o pleno desenvolvimento das nossas crianças. Então, para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. O que é que a brincadeira de uma criança revela de verdade sobre o desenvolvimento dela? Parece simples, né? Mas a resposta para essa pergunta, ela é a chave de tudo. É o que pode garantir que uma criança receba o apoio certo, bem na hora que mais precisa. Beleza, então, para a gente conseguir identificar qualquer desvio, primeiro a gente precisa entender qual é o caminho padrão, digamos assim. Como é que as crianças tipicamente começam a se conectar com o mundo e com as pessoas ao redor? É um caminho bem interessante, olha só. No comecinho da vida, a interação é o que a gente chama de diádica. Pensa assim, o mundo do bebê tem só dois pontos de foco. É ele e a mãe, ou ele e um brinquedo. Uma coisa de cada vez. Depois, entra em cena a imitação, que é fundamental, né? É a criança percebendo o outro e começando a copiar. Mas a grande virada, o pulo do gato mesmo, acontece lá pelos 9 meses. É quando a interação vira triádica. Agora não são mais só dois pontos, são três: a criança, outra pessoa e um objeto. Todo mundo conectado, compartilhando a experiência. É aqui que a mágica social começa. E essa conexão de três pontos que eu falei, ela tem um nome: atenção conjunta. E, gente, isso é muito mais do que só duas pessoas olhando para a mesma direção. É a criança ter a sacada, a consciência de que, ei, nós dois estamos olhando para esse aviãozinho juntos. É compartilhar o momento de propósito. Essa é a sementinha de toda a comunicação, de todo o aprendizado social. É a base de tudo. Certo. Agora que a gente já entendeu o caminho esperado, vamos olhar para o que acontece quando o desenvolvimento pega um desvio. E é aqui que o nosso papel de observador se torna crucial. É uma ferramenta de cuidado, de proteção mesmo, para garantir o bem-estar e a segurança da criança. A pesquisa mostra algumas áreas que merecem nossa atenção. Por exemplo, dificuldades naquela atenção conjunta que a gente conversou, um jeito diferente de usar gestos, como o apontar, a falta daquela brincadeira de faz de conta, sabe? A brincadeira simbólica. Às vezes, atrasos na fala e também comportamentos que se repetem muito. Mas, um ponto super importante. Isso aqui não é um checklist para diagnóstico, de jeito nenhum. São apenas sinais, pistas para a gente observar com mais carinho. E falando em gestos, vamos dar um zoom no ato de apontar. Porque, pasmem, existem dois tipos. Tem o apontar imperativo, que é super direto. A criança aponta porque quer alguma coisa. Me dá água, pega aquele brinquedo. É funcional. Mas o que é socialmente muito mais rico é o apontar declarativo. É quando a criança aponta não porque quer algo, mas só para compartilhar uma descoberta. Olha, um cachorro! A motivação aqui é puramente social. E é justamente a dificuldade nesse gesto de compartilhar que pode ser um sinal bem importante. Ok, mas para isso tudo não ficar só na teoria, que tal a gente ver como esses sinais aparecem na prática, no dia a dia? Vamos conhecer o caso do Leonardo, que foi observado na salinha de aula dele. Imagina a cena, uma caixa cheia de brinquedos coloridos. A professora coloca no meio da roda, e a observação dos pesquisadores sobre o Leonardo é essa aqui. Ele pega rapidamente cada brinquedo, um por um, e retira da caixa jogando para trás de si com força. Percebe? A interação dele não é de explorar o brinquedo, mas de executar uma tarefa, esvaziar a caixa. O que essa cena nos mostra é uma exploração bem superficial dos objetos. Sabe, enquanto os outros coleguinhas pegam um carrinho e fazem vrum-rum, eles estão dando um significado, uma função simbólica para o brinquedo. A ação do Leonardo não tem isso. Para ele, a brincadeira parece ser o ato físico em si, o jogar, e não o ato de imaginar uma história por trás. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem a brincadeira do Leonardo, ações repetitivas, funcionais, com foco totalmente isolado no objeto. Do outro lado, a brincadeira dos colegas, cheia de imaginação e, o mais importante, com um monte de olhares trocados. Tipo, você viu o que eu fiz? É como se fossem dois universos de interação distintos acontecendo ali, no mesmo metro quadrado. E aí, se a gente voltar naqueles conceitos do começo, fica fácil de entender. A interação do Leonardo continua diádica. É só ele e o brinquedo. Falta aquele terceiro ponto na jogada, sabe? Falta a professora, falta um colega para a interação virar triádica. Aquele circuito da atenção conjunta simplesmente não fecha.
O caso do Leonardo ilustra um tipo de sinal. Mas é super importante a gente saber que esses desvios podem aparecer de jeitos muito diferentes. E isso fica bem nítido quando a gente olha para o caso do Pedro, um coleguinha de sala do Leonardo. A situação agora é diferente. A turma toda está sentadinha no tapete, empolgada para assistir a um desenho na TV. É um momento de grupo. Mas a observação sobre o Pedro é essa aqui. Ele é o único aluno que não se senta no tapete, preferindo permanecer em pé, próximo à televisão, afastado dos colegas. Ele está ali, no mesmo ambiente, mas não está com o grupo. Esse isolamento, essa dificuldade de se juntar ao grupo é um sinal de risco bem significativo. Por quê? Pensa na interação social como se fosse o alicerce de uma casa. Todas as outras habilidades, conversar, brincar junto, são construídas em cima desse alicerce. Se essa base não está sólida, toda a estrutura do desenvolvimento social pode ficar comprometida. E conforme o desenho vai passando, o comportamento do Pedro muda. Ele começa a andar em círculos, fazendo movimentos rápidos com as mãos, dá diversos pulinhos em círculo no canto da sala. Percebe? São movimentos que se repetem, que parecem não ter uma função social ali naquele momento. Eles se destacam. E aqui tem um ponto muito interessante. Esses movimentos repetitivos, que pra gente podem parecer estranhos, talvez tenham uma função. Muitas vezes, eles são uma forma de autorregulação. Imagina que o ambiente, com todos aqueles sons e pessoas, é uma sobrecarga. Esses movimentos podem ser uma maneira que a criança encontra para se organizar internamente, para trazer um pouco de segurança para um mundo que para ela pode parecer caótico. Ok, vimos os casos do Leonardo e do Pedro. E o que a gente tira de tudo isso? A grande lição aqui é sobre o papel fundamental da escola e dos educadores nesse processo todo. A escola é um lugar único, né? É uma rede super complexa de interações acontecendo o tempo todo. É quase um laboratório social em tempo real. E por isso mesmo, é o lugar ideal para a gente observar como cada criança navega nesse mar de relações sociais, como ela se conecta ou quais são as dificuldades que ela encontra para se conectar. E a fonte que a gente usou para construir essa análise, ela resume isso de uma forma perfeita. Olha só. A educação infantil se constitui como um local propício para a identificação desses riscos e posterior intervenção precoce no autismo. Ou seja, não tem como negar, a escola tem um papel de protagonismo nisso. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Observar é o primeiro e talvez o mais importante passo para oferecer apoio. Identificar esses sinais cedo não tem nada a ver com colocar rótulos. Pelo contrário, tem a ver com abrir portas. Abrir o caminho para suportes que podem literalmente mudar a trajetória de desenvolvimento de uma criança, garantindo um futuro com mais segurança e possibilidades. E para a gente fechar, eu quero deixar uma provocação. Será que nossos educadores, nossos cuidadores, será que estão de fato preparados para enxergar esses sinais? E mais do que enxergar, para entender o que eles significam? Porque, no final, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para garantir a segurança e o desenvolvimento pleno de toda e qualquer criança é o conhecimento.